Moisés é um dos nomes mais conhecidos de toda a Bíblia. Ele enfrentou o faraó, conduziu Israel para fora do Egito, atravessou o deserto e recebeu de Deus uma missão que mudaria para sempre a história do povo hebreu. Mas existe uma mulher que esteve ligada à vida de Moisés durante uma parte decisiva de sua jornada e que, apesar disso, aparece poucas vezes nas Escrituras. Seu nome era Zípora. A Bíblia não apresenta Zípora como uma grande líder, uma profetisa ou alguém que ocupava o centro dos acontecimentos. Ela não aparece diante do faraó. Não está entre os personagens que conduzem Israel através do mar. Seu nome não está associado aos grandes discursos de Moisés. E talvez seja justamente por isso que sua história seja tão fácil de esquecer. Mas quando observamos os poucos momentos em que Zípora aparece, percebemos que sua vida estava muito mais ligada à missão de Moisés do que uma leitura rápida poderia sugerir. Ela conheceu Moisés antes de ele se tornar o libertador de Israel. Conheceu o homem antes do líder, antes das 10 pragas, antes do Mar Vermelho, antes do Monte Sinai, antes de todo o peso que cairia sobre os ombros daquele que seria escolhido para conduzir uma nação. E isso muda completamente a maneira como devemos olhar para essa mulher. Porque, para Zípora, Moisés não começou como o grande homem da história bíblica. Ele chegou à sua família como um estrangeiro, um homem que havia fugido do Egito, um homem cujo passado carregava perigo. Um homem que aparentemente havia deixado para trás tudo o que conhecia. Foi nesse cenário que Zípora entrou na vida de Moisés. E durante anos, enquanto o futuro libertador de Israel vivia em Midian, ela compartilhou com ele uma vida que parecia completamente distante dos acontecimentos que estavam por vir. Eles formaram uma família, tiveram filhos, construíram uma rotina. Moisés cuidava dos rebanhos. Zípora fazia parte daquela vida simples, longe dos palácios egípcios e dos conflitos que um dia voltariam a encontrá-lo. Mas Deus ainda não havia terminado a história de Moisés. E quando o chamado finalmente chegou, Zípora descobriria que se casar com aquele homem significava também estar ligada a uma missão que nenhum deles poderia controlar completamente. É aqui que a história começa a ficar dolorosa. Porque quando Deus chamou Moisés para voltar ao Egito, ele não estava chamando apenas um líder para uma missão pública. A decisão afetaria sua família, afetaria sua esposa, afetaria seus filhos. A vida tranquila construída em Midian estava prestes a ser interrompida. E Zípora teria que acompanhar um homem que estava retornando justamente ao lugar de onde havia fugido décadas antes. O Egito não era simplesmente um destino. Era o lugar do passado de Moisés, o lugar onde ele havia crescido, o lugar onde havia cometido um crime, o lugar onde o faraó queria matá-lo. E agora, por ordem de Deus, ele precisava voltar. Imagine o peso dessa decisão para uma esposa e uma mãe. A Bíblia não registra todos os pensamentos de Zípora. Não sabemos exatamente quais foram suas emoções em cada momento. E é importante não inventar aquilo que as Escrituras não dizem. Mas sabemos o suficiente para perceber que ela não era apenas uma personagem secundária. Ela fazia parte da família que acompanharia Moisés em uma das maiores transições de sua vida. E em pouco tempo, Zípora enfrentaria uma situação tão estranha e assustadora que seu próprio marido estaria em perigo durante a viagem. Naquele momento, seria ela quem precisaria agir. E o episódio que envolve Zípora, Moisés e um de seus filhos é um dos acontecimentos mais difíceis de compreender em toda essa história. Mas antes de chegarmos àquela noite, precisamos voltar ao começo. Precisamos conhecer a mulher que Zípora era antes de ser conhecida simplesmente como a esposa de Moisés. Porque sua história não começou no caminho para o Egito. Começou junto a um poço, em uma terra estrangeira, quando um fugitivo hebreu cruzou seu caminho e mudou para sempre o destino daquela família. Antes de ser esposa de Moisés,
Zípora era filha de Jetro, sacerdote de Midian. Sua vida estava ligada àquela terra, à sua família e à rotina simples que conhecia desde a infância. Até que, certo dia, um estrangeiro apareceu junto ao poço. Moisés havia fugido do Egito. Depois de anos vivendo dentro do palácio do faraó, sua vida havia tomado um rumo completamente diferente. Já não estava cercado por riquezas, servos ou segurança. Agora era um homem longe de sua terra, tentando reconstruir a própria vida em Midian. Foi ali que seus caminhos se cruzaram. Zípora estava entre as filhas de Jetro que haviam ido buscar água para o rebanho da família. Mas outras pessoas tentaram expulsá-las do local. Moisés interveio. Ele defendeu aquelas mulheres e também ajudou a retirar água para o rebanho. Quando elas voltaram para casa muito mais cedo do que o habitual, Jetro ficou surpreso. Queria saber o que havia acontecido. E a resposta foi simples. Um egípcio havia ajudado as mulheres. Esse detalhe é curioso. Aos olhos de Zípora e de sua família, Moisés ainda era um estrangeiro. Um homem que vinha de outro mundo. Eles não conheciam toda a história daquele fugitivo. Não sabiam que aquele homem que estava diante deles havia crescido dentro da casa do faraó. Não sabiam que ele carregava uma identidade hebraica escondida por trás de uma vida egípcia. E muito menos poderiam imaginar que, décadas depois, aquele mesmo homem estaria diante do faraó exigindo a libertação de Israel. Naquele momento, Moisés era simplesmente um estrangeiro que precisava de um lugar para viver. Jetro decidiu recebê-lo, e a vida daquele fugitivo começou a mudar. Moisés passou a viver com a família. Depois, casou-se com Zípora. Aquele casamento marcou o início de uma fase completamente diferente. Durante muitos anos, Moisés não seria um líder, não seria um legislador, não seria o homem conhecido por falar com Deus no Sinai. Seria apenas marido e pai. E essa parte da história é importante porque mostra algo que muitas vezes desaparece quando contamos a trajetória dos grandes personagens bíblicos. Antes de existir a grande missão, existia uma vida comum. Antes de Moisés conduzir uma multidão pelo deserto, ele conduzia rebanhos. Antes de falar diante de reis, ele vivia em silêncio. Antes de se tornar conhecido por Israel, era conhecido principalmente dentro de sua própria casa. E Zípora estava ali. Ela conheceu esse Moisés. O homem cansado. O homem marcado pelo passado. O homem que havia perdido sua antiga posição no Egito e ainda precisava descobrir o que Deus faria com sua vida. Foi também nesse período que nasceram seus filhos. O primeiro recebeu o nome de Gerson. Moisés explicou o significado desse nome dizendo que era estrangeiro em terra estranha. É uma frase pequena, mas revela muito. Moisés havia encontrado uma esposa. Tinha uma casa. Tinha uma família. Mesmo assim, ainda carregava dentro de si a sensação de não pertencer completamente àquele lugar. Zípora estava construindo uma família com um homem que ainda carregava as feridas do passado. Depois nasceu Eliezer. Seu nome trazia uma mensagem diferente. O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Existe uma mudança impressionante entre os dois nomes. No primeiro, encontramos o sentimento de exílio. No segundo, encontramos gratidão. Como se os anos em Midian tivessem permitido que Moisés olhasse para trás e percebesse que sua sobrevivência não havia sido apenas resultado do acaso. Deus o havia preservado. E enquanto Moisés construía essa nova vida, Zípora permanecia ao seu lado. Talvez ela imaginasse que aquela seria a vida deles. Uma família em Midian. Uma vida simples. Rebanhos. Filhos. Uma casa longe do Egito. Mas havia um chamado esperando por Moisés. E quando esse chamado finalmente apareceu, nenhuma dessas certezas permaneceria intacta. Porque um dia, enquanto cuidava do rebanho, Moisés veria algo que mudaria tudo. Uma chama.
uma sarça que queimava sem ser consumida, e uma voz chamando seu nome. A partir daquele momento, o homem que Zípora conhecia como marido seria chamado para se tornar o libertador de uma nação. E Zípora teria que decidir se caminharia com ele para dentro de um futuro que nenhum deles poderia prever. Durante muitos anos, a vida de Zípora parecia estar completamente distante da história que Deus estava preparando para Moisés. Não havia Faraó. Não havia multidões. Não havia pragas. Não havia um povo esperando por libertação. Havia apenas Midian, os rebanhos, a família e a rotina de cada dia. E foi justamente nesse período aparentemente comum que Zípora construiu sua vida ao lado de Moisés. Para ela, aquele homem não era ainda o grande libertador de Israel. Era seu marido. Era o pai de seus filhos. Era o homem que havia deixado para trás uma vida no Egito e encontrado refúgio entre os midianitas. O primeiro filho recebeu o nome de Gerson. Moisés explicou esse nome relacionando-o ao fato de ser estrangeiro em uma terra que não era sua. Depois nasceu Eliezer, cujo nome carregava uma mensagem completamente diferente. Deus havia sido sua ajuda e o havia livrado da espada do faraó. Esses dois nomes revelam uma parte importante da vida interior de Moisés. Ele havia passado de fugitivo a marido e pai, mas o passado ainda estava presente. O Egito continuava fazendo parte de sua história. O faraó continuava sendo uma ameaça que ele conhecia muito bem. E, mesmo vivendo em Midian, Moisés ainda carregava a memória de tudo aquilo que havia deixado para trás. Zípora, por outro lado, pertencia àquela terra. Era filha de Jetro. Sua família estava estabelecida ali. Seus filhos nasceram naquele ambiente. Para eles, Midian era o mundo que conheciam. Por isso, quando Deus chamou Moisés, o chamado não atingiu apenas a vida de um homem. Ele atingiu uma família inteira. O momento aconteceu quando Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro e chegou à região do Monte Horebe. Ali, ele viu uma sarça em chamas que não era consumida pelo fogo. Quando se aproximou, ouviu Deus chamando seu nome. Moisés recebeu uma missão que parecia impossível: voltar ao Egito e conduzir os israelitas para fora da escravidão. Imagine a mudança. Durante décadas, aquele homem havia construído uma existência longe do lugar onde sua história havia começado. Agora Deus dizia para ele retornar. Voltar para o território do faraó. Voltar para o povo hebreu. Voltar para o passado que ele havia tentado deixar para trás. E havia ainda algo que tornava essa decisão muito mais pesada. Moisés não estava mais sozinho. Ele tinha uma esposa, tinha filhos, tinha uma família que dependia dele. A Bíblia não registra uma longa conversa entre Moisés e Zípora sobre aquele chamado. Também não descreve detalhadamente o que ela sentiu naquela noite. Por isso, não devemos colocar palavras em sua boca que as Escrituras nunca registraram. Mas sabemos o que aconteceu depois. A família começou a jornada. Zípora não ficou simplesmente como uma personagem distante. Ela entrou naquele caminho ao lado do marido. E os filhos também estavam presentes. O destino era o Egito, o lugar que Moisés havia abandonado décadas antes. Mas o retorno seria muito diferente. Desta vez, ele não voltaria como um fugitivo. Voltaria obedecendo ao chamado de Deus. E Zípora acompanharia esse homem em uma viagem que rapidamente deixaria de ser apenas uma mudança de lugar. Porque, no caminho, aconteceria um episódio misterioso e assustador. Um acontecimento tão sério que colocaria a própria vida de Moisés em risco. E, naquele momento, Zípora deixaria de ser apenas a esposa que acompanhava o marido. Ela seria obrigada a tomar uma decisão rápida, difícil e decisiva. Uma decisão envolvendo seu próprio filho. E é justamente nessa noite que a Bíblia revela talvez o momento mais dramático de toda a história de Zípora.
Moisés havia passado anos acreditando que sua vida seguiria um caminho simples. Mas naquele dia, diante da sarça que ardia sem se consumir, tudo mudou. Deus estava chamando aquele homem de volta ao Egito. Não para visitar sua antiga terra, não para recuperar a posição que havia perdido, mas para enfrentar o faraó e libertar os descendentes de Israel da escravidão. Era uma missão enorme e, para Moisés, também era assustadora. Ele conhecia o Egito, conhecia o poder do faraó, sabia o que significava desafiar aquela autoridade e sabia, melhor do que qualquer pessoa, que seu próprio passado poderia ser usado contra ele. Por isso, Moisés tentou apresentar razões para não ir. Ele questionou sua própria capacidade. Perguntou o que deveria dizer ao povo. Temeu que não acreditassem nele. Também falou sobre sua dificuldade para falar. Mas Deus não estava procurando alguém que se sentisse preparado. Estava chamando alguém que estivesse disposto a obedecer. E, depois de tantas objeções, Moisés finalmente começou a caminhar em direção ao chamado. Só havia um problema. Ele não era mais um homem sozinho. Agora havia uma família. Zípora estava ao seu lado. Seus filhos também faziam parte daquela jornada. Durante anos, eles haviam conhecido apenas a vida de Midian. Aquela era a terra de sua mãe. Era o lugar onde haviam crescido. Era o ambiente que conheciam. Agora tudo estava prestes a mudar por causa de uma missão que não havia sido escolhida por eles. Imagine a diferença. Para Moisés, voltar ao Egito significava retornar ao lugar de sua infância, de sua fuga e de seu passado. Para Zípora, significava acompanhar o marido para uma terra que não era sua. E para os filhos, significava deixar para trás a única realidade que conheciam. Mesmo assim, eles partiram. O livro de Êxodo registra que Moisés colocou sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou o caminho de volta. Esse detalhe é pequeno, mas importante. Zípora não aparece simplesmente como alguém que ficou esperando em Midian. Ela estava naquela jornada. Ela estava indo para o Egito com o marido. E talvez ninguém naquela família pudesse imaginar o que aconteceria antes mesmo de chegarem ao destino. Porque, em determinado momento da viagem, a situação mudou de maneira repentina. A Bíblia relata que, em uma hospedaria, o Senhor veio ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. É uma das passagens mais difíceis e misteriosas de Êxodo. O texto não explica todos os detalhes. Não apresenta uma narrativa longa esclarecendo cada motivo. Mas o episódio está diretamente ligado à circuncisão de um dos filhos. E então Zípora entra no centro da cena. Ela toma uma pedra afiada, circuncida seu filho e toca os pés de Moisés. Depois pronuncia uma frase enigmática sobre ele ser um esposo de sangue. Imediatamente, a ameaça desaparece. Moisés sobrevive. E Zípora, que até aquele momento parecia ocupar uma posição secundária na história, torna-se a pessoa que age no momento decisivo. Não havia multidão observando. Não havia sacerdotes. Não havia soldados. Não havia sinais grandiosos no céu. Havia apenas uma família durante uma viagem e uma situação que precisava ser resolvida imediatamente. É importante reconhecer o que sabemos e o que não sabemos. O texto bíblico não identifica explicitamente qual dos filhos foi circuncidado. Também não explica completamente por que a circuncisão havia sido adiada. Existem interpretações posteriores dentro da tradição judaica, mas elas não devem ser apresentadas como se fossem fatos claramente registrados pela Bíblia. O que o texto deixa claro é que Zípora tomou uma atitude decisiva. E isso nos mostra uma dimensão diferente de sua personagem. Ela não era apenas alguém que acompanhava Moisés. Em um dos momentos mais difíceis da viagem, ela percebeu a gravidade da situação e agiu. A mulher que durante grande parte da narrativa permanece nas sombras aparece, justamente quando a vida de Moisés está em perigo.
E isso levanta uma pergunta ainda maior. Se Zípora estava ao lado de Moisés no início dessa missão, por que ela desaparece quase completamente da história depois disso? A resposta começa a surgir quando Moisés finalmente chega ao Egito. Porque, enquanto ele enfrentaria Faraó, pragas e toda a pressão de liderar Israel, sua família seguiria um caminho muito diferente. E essa separação revelaria o preço silencioso que a missão de Moisés cobraria de sua própria casa. A viagem para o Egito deveria ser apenas o começo de uma nova etapa. Moisés havia recebido uma missão. Zípora e os filhos estavam com ele. Tudo parecia estar avançando conforme o chamado de Deus. Mas, em algum ponto do caminho, a situação tomou um rumo que ninguém naquela família poderia imaginar. Durante uma parada, aconteceu algo que permanece entre os episódios mais difíceis de compreender do livro de Êxodo. A Bíblia diz que o Senhor encontrou Moisés e procurou matá-lo. A cena é curta. Não existe uma longa explicação. O texto não apresenta todos os detalhes sobre o que estava acontecendo dentro daquela hospedaria. E justamente por isso, durante séculos, estudiosos e intérpretes tentaram compreender o significado daquele momento. O contexto, porém, aponta para uma questão específica: a circuncisão de um dos filhos de Moisés. O sinal da aliança estabelecida por Deus com Abraão não havia sido cumprido naquele menino. E, de repente, aquilo que parecia ser um detalhe familiar tornou-se uma questão de vida ou morte. É nesse momento que Zípora entra no centro da narrativa. Ela percebe a gravidade da situação e age. Sem esperar que alguém resolva o problema por ela, pega uma pedra afiada e realiza a circuncisão do filho. Depois, toca os pés de Moisés e pronuncia uma frase que atravessou os séculos: "Certamente tu és para mim um esposo sanguinário." Poucas palavras, mas carregadas de tensão. O episódio termina rapidamente. A ameaça desaparece. Moisés é poupado. E Zípora volta a ocupar um lugar quase invisível na narrativa. Mas pense no que acabamos de testemunhar. A mulher que até então aparecia principalmente como esposa e mãe, agora está envolvida diretamente em um momento decisivo da vida de Moisés. Ela não estava diante de uma multidão. Não tinha autoridade política. Não estava tentando convencer um rei. Estava dentro de uma hospedaria, diante de uma situação que exigia uma decisão imediata. E sua ação está registrada nas Escrituras. É importante não transformar esse episódio em algo que a Bíblia não afirma. Não sabemos exatamente por que a circuncisão havia sido adiada. Não sabemos todos os pensamentos de Zípora naquele momento. Também não podemos afirmar com certeza qual dos filhos foi circuncidado. Existem interpretações e tradições posteriores tentando explicar esses detalhes, mas o texto bíblico em si é muito mais breve. E talvez justamente essa brevidade torne a cena ainda mais impressionante. Porque depois desse acontecimento, a história muda novamente. Moisés segue em direção ao Egito. E logo começará a enfrentar o Faraó. As pragas virão. Israel será libertado. O mar será aberto. Uma nação inteira começará sua caminhada pelo deserto. Mas Zípora não permanecerá no centro desses acontecimentos. Sua presença na história começa a diminuir. E é aqui que surge uma das perguntas mais dolorosas sobre sua trajetória. O que aconteceu com a esposa e os filhos de Moisés depois daquela viagem? Porque, quando olhamos para os acontecimentos seguintes, percebemos algo estranho. Moisés está no centro de praticamente tudo. Ele enfrenta o Faraó, recebe as instruções de Deus, conduz o povo, sobe ao monte, recebe a lei. Mas Zípora praticamente desaparece. Isso não significa que sua importância tenha desaparecido. Significa apenas que a Bíblia passou a concentrar sua narrativa na missão de Moisés e na formação do povo de Israel. Ainda assim, existe um detalhe que não pode ser ignorado. Zípora havia começado aquela jornada ao lado do marido. Ela havia deixado Midian.
havia acompanhado Moisés. Havia atravessado uma situação assustadora durante o caminho. E agora, enquanto o marido avançava para cumprir uma missão que mudaria a história, ela acabaria seguindo outro caminho. A família seria separada. E, pela primeira vez, podemos perceber o verdadeiro preço familiar por trás da grande missão de Moisés. Enquanto o mundo conheceria o libertador de Israel, Zípora enfrentaria uma realidade muito mais silenciosa. Ela teria que viver longe do homem que havia escolhido como marido. E essa parte da história quase nunca recebe a mesma atenção que as 10 pragas ou a abertura do Mar Vermelho. Mas é justamente nessa ausência que a história de Zípora se torna ainda mais humana. Depois daquele episódio na hospedaria, Moisés continuou sua jornada. O homem que havia vivido durante anos em Midian agora estava entrando novamente na história do Egito. Mas, a partir desse ponto, a narrativa começa a se concentrar quase completamente nele. Moisés encontra Arão. Os dois vão diante dos anciãos de Israel. Depois, enfrentam o faraó. O pedido é simples e, ao mesmo tempo, impossível aos olhos do poder egípcio: deixa o meu povo ir. A resposta do faraó seria resistência. E então começariam as pragas. Águas transformadas, rãs, trevas, doenças, morte. Cada acontecimento aumentava a tensão entre o faraó e o Deus de Israel. E enquanto Moisés estava no centro daquela batalha, Zípora praticamente desaparecia das páginas da narrativa. Essa ausência pode parecer apenas um detalhe. Mas pense no que isso significa. Zípora havia conhecido Moisés quando ele era um fugitivo. Havia construído uma família com ele em Midian. Havia acompanhado o início de sua jornada de volta ao Egito. E agora, o marido estava se tornando o líder de um povo inteiro. A missão que Deus havia confiado a Moisés exigia sua presença constantemente. Ele precisava falar com o faraó, transmitir as palavras de Deus, conduzir o povo, resolver conflitos, receber instruções e, mais tarde, enfrentar uma multidão que frequentemente questionaria suas decisões. O chamado de Moisés crescia. Mas a distância dentro de sua família também crescia. É importante não afirmar que a Bíblia descreve sentimentos específicos de Zípora nesse período, porque ela não descreve. As Escrituras não dizem exatamente como ela reagiu à separação. Não sabemos quantas lágrimas derramou. Não sabemos quais conversas aconteceram dentro daquela família. Não sabemos quanto tempo ela esperou. Esses detalhes simplesmente não foram registrados. Mas sabemos que, em algum momento, Zípora e seus filhos não permaneceram com Moisés durante toda a jornada pelo deserto. E isso torna sua história diferente da imagem que muitas pessoas possuem quando pensam na família de um grande líder bíblico. Moisés estava diante de milhões. Zípora não. Moisés recebia revelações no monte. Zípora não. Moisés era lembrado pelo povo. Zípora quase não era mencionada. Mas isso não significa que sua vida tivesse menos valor. Na verdade, existe uma lição profunda justamente nessa diferença. A Bíblia não apresenta todas as pessoas importantes ocupando o centro da narrativa. Algumas aparecem por poucos momentos. Algumas são lembradas apenas por uma decisão. Outras são conhecidas por uma única frase. E ainda assim, suas vidas fazem parte da história que Deus estava conduzindo. Zípora é um exemplo disso. Ela não precisava estar diante do faraó para fazer parte da missão. Não precisava atravessar o Mar Vermelho à frente de uma multidão para ter importância. Ela esteve presente antes que tudo começasse. E, quando chegou o momento mais difícil da viagem, foi ela quem tomou uma atitude decisiva para proteger sua família. Depois, porém, a história parece seguir sem ela. Enquanto Israel caminhava para a liberdade, Zípora permanecia fora do centro dos acontecimentos. E talvez seja justamente isso que torne sua trajetória tão dolorosa.
Porque às vezes o preço de uma grande missão não aparece nos grandes discursos. Ele aparece nas pessoas que ficam esperando, nos filhos que crescem longe do pai, nas famílias que precisam aprender a viver com a ausência, nas pessoas que ajudam alguém a cumprir seu chamado, mas quase nunca recebem reconhecimento por isso. Moisés seria lembrado por gerações, mas sua esposa permaneceria como uma figura quase escondida nas páginas da Bíblia. Até que, muitos acontecimentos depois, seu nome apareceria novamente. E esse reencontro revelaria que Zípora e seus filhos não haviam simplesmente desaparecido. Eles estavam em outro lugar, esperando. E quando Jetro finalmente os levaria de volta até Moisés, a história de uma família separada pela missão começaria a ganhar uma nova dimensão. Enquanto Moisés avançava pelo deserto à frente de Israel, Zípora e seus filhos estavam longe dele. A missão continuava. O povo havia saído do Egito. O mar havia sido atravessado. Israel começava a conhecer uma nova realidade. Mas, por trás de todos esses acontecimentos, havia uma família que continuava separada. Moisés estava carregando o peso de conduzir uma nação. Zípora estava cuidando da parte da família que permanecera longe daquele cenário. E então chegou o momento em que essa distância seria interrompida. Jetro, pai de Zípora, ouviu tudo o que Deus havia feito por Moisés e por Israel. Soube da libertação do Egito. Soube dos acontecimentos extraordinários que haviam acompanhado aquele povo. E decidiu ir ao encontro de Moisés. Mas não foi sozinho. Zípora estava com ele. E os 2 filhos também. Depois de tanto tempo, a família de Moisés finalmente estava novamente diante dele. Imagine esse momento. Moisés havia passado por acontecimentos que nenhum deles poderia ter imaginado quando deixaram Midian. Ele havia enfrentado o faraó. Tinha testemunhado o poder de Deus sobre o Egito. Havia conduzido Israel para fora da escravidão. Agora estava no deserto, cercado por milhares de pessoas e carregando uma responsabilidade gigantesca. E então seus olhos encontraram sua esposa e seus filhos. A Bíblia não descreve longamente a emoção daquele reencontro. Não temos um diálogo detalhado entre Moisés e Zípora. Não sabemos exatamente o que cada um disse. Mas o simples fato de o reencontro ser registrado já é significativo. Porque mostra que a família não havia sido apagada da história. Ela estava apenas fora do centro dela. Jetro levou Zípora e os filhos até Moisés. E Moisés contou ao sogro tudo aquilo que Deus havia feito. As dificuldades, a libertação, os acontecimentos do Egito, tudo o que havia acontecido no caminho. Jetro ouviu e reconheceu a grandeza do Senhor. Ele declarou sua alegria por tudo que Deus havia feito por Israel. E então ofereceu sacrifícios ao Senhor. Aquele momento não era apenas uma reunião familiar. Era também a confirmação de que o Deus que havia chamado Moisés continuava conduzindo sua história. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Durante muito tempo, podemos imaginar a missão de Moisés como uma jornada exclusivamente pessoal. Deus chamou Moisés. Moisés obedeceu. Moisés enfrentou o faraó. Moisés conduziu Israel. Mas a história mostra que nenhuma grande missão existe completamente isolada das pessoas que cercam aquele que foi chamado. Zípora também precisou pagar um preço. Seus filhos também foram afetados. A família precisou lidar com mudanças que não haviam planejado. E talvez essa seja uma das partes mais humanas da história de Moisés. Quando falamos de grandes chamados, normalmente prestamos atenção ao homem que está no centro. Mas esquecemos daqueles que caminham ao lado dele. Zípora não recebeu a mesma atenção. Não teve o mesmo destaque. Seu nome não ficou associado aos grandes acontecimentos nacionais. Mesmo assim, ela estava presente em momentos decisivos. Ela conheceu Moisés antes da missão. Acompanhou o início da viagem.
tomou uma decisão crucial quando a vida dele estava em perigo. E depois enfrentou a realidade de uma família separada pela missão. Seu reencontro com Moisés mostra que, por trás do libertador de Israel, existia também um marido e um pai. E isso muda a maneira como enxergamos essa história. Porque o chamado de Deus não transforma apenas a vida de quem recebe a missão. Ele pode transformar a vida de todos ao redor. Pode exigir mudanças. Pode trazer períodos de distância. Pode colocar a família diante de circunstâncias que ninguém esperava. Mas também pode produzir algo que Zípora talvez tenha aprendido ao longo de toda aquela jornada. Deus continua trabalhando, mesmo quando uma pessoa não está no centro daquilo que está acontecendo. Zípora não precisava estar diante do faraó para fazer parte daquela história. Ela não precisava ser lembrada por multidões. Sua importância estava também naquilo que fez quando ninguém estava olhando. E talvez seja exatamente por isso que sua história tem uma mensagem tão poderosa para quem se sente invisível. Porque nem todo papel importante aparece nas primeiras páginas. Algumas histórias são contadas em poucas linhas. Mas isso não significa que tenham sido pequenas. E a história de Zípora ainda deixa uma última pergunta. Se a Bíblia fala tão pouco sobre ela, o que podemos realmente aprender com sua vida sem inventar aquilo que as Escrituras não dizem? Quando olhamos para a história de Zípora, uma coisa chama a atenção imediatamente. Ela aparece pouco. Seu nome não está presente nos grandes momentos da libertação de Israel. A Bíblia não registra longos discursos seus, nem descreve detalhadamente sua vida ao lado de Moisés. Mas poucas aparições não significam pouca importância. Zípora esteve presente antes de Moisés se tornar o grande líder que conhecemos. Ela esteve ao lado dele quando sua vida ainda era simples, em Midian. Esteve com ele quando Deus o chamou para voltar ao Egito. Acompanhou o início daquela jornada e, em um dos momentos mais difíceis, tomou uma decisão que teve consequências imediatas para sua família. Depois, viveu a realidade de estar separada de Moisés enquanto ele cumpria uma missão que envolvia uma nação inteira. Sua história nos lembra que nem todos os personagens importantes da Bíblia aparecem no centro dos acontecimentos. Alguns servem em silêncio. Alguns sustentam suas famílias longe dos olhos das multidões. Alguns enfrentam decisões difíceis sem receber reconhecimento. E isso também possui valor diante de Deus. É importante, porém, não transformar o silêncio das Escrituras em uma história que a Bíblia nunca contou. Não sabemos exatamente tudo que Zípora sentiu. Não sabemos quais foram todas as conversas entre ela e Moisés. Não sabemos como foram seus dias enquanto ele estava distante. Mas sabemos o suficiente para reconhecer que ela não foi apenas uma personagem secundária. Ela fez parte da vida de Moisés antes de sua grande missão e esteve envolvida em momentos decisivos dessa jornada. Talvez seja justamente essa a grande lição. Você não precisa estar diante de uma multidão para que sua vida tenha propósito. Não precisa ser conhecido para ser fiel. Não precisa aparecer constantemente para que Deus veja aquilo que você faz. Existem pessoas que passam a vida trabalhando silenciosamente. Pais, mães, esposas, maridos, avós. Pessoas que cuidam de uma família, enfrentam dificuldades e continuam firmes mesmo quando ninguém percebe seus sacrifícios. A história de Zípora nos convida a olhar novamente para essas pessoas. Porque, quando Deus olha para uma vida, Ele não mede seu valor pela quantidade de vezes que seu nome aparece. Moisés ficou conhecido por conduzir Israel. Zípora ficou quase escondida nas páginas da narrativa. Mas os dois fizeram parte da mesma história. E talvez essa seja a razão pela qual sua história continue sendo tão significativa. Ela nos mostra que uma vida silenciosa não é necessariamente uma vida sem propósito. Às vezes, Deus trabalha justamente através daqueles que quase ninguém percebe. Zípora pode ter sido pouco mencionada,
Mas sua presença nos poucos episódios registrados revela uma mulher que esteve ligada a momentos decisivos da caminhada de Moisés. E talvez, ao terminar esta história, você também consiga olhar para a sua própria vida de maneira diferente. Se você sente que ninguém percebe seus esforços, lembre-se, Deus vê aquilo que os homens não veem. O que é silencioso para o mundo não é necessariamente insignificante diante de Deus. E essa talvez seja a parte mais bonita da história de Zípora. Ela não precisou ocupar o centro para fazer parte do plano. Ela simplesmente permaneceu dentro da história que Deus estava escrevendo.